Bom, meus irmãos e minhas irmãs, uma pergunta que percorre todo o Evangelho de Marcos é: quem é Jesus? Marcos afirma, logo no início, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E ao longo do Evangelho ele vai mostrando como as pessoas reagiram à revelação de Jesus como Cristo. E aí nós vemos que algumas pessoas se arrependeram e creram em Jesus, enquanto que outras ouviram a pregação e o ensino dele, viraram as costas e seguiram sem que Jesus tivesse feito qualquer diferença na vida dessas pessoas. Mas houve outras que se posicionaram de uma forma tão contrária a Jesus que a incredulidade delas era algo assim surpreendente. E os maiores representantes desse tipo de pessoas eram os líderes religiosos, que faziam uma oposição muito dura a Jesus, constante, obstinada. Mas também havia aquelas pessoas numa espécie de meio termo da incredulidade. Elas rejeitavam a Jesus, mas também não faziam assim oposição a ele. Elas apenas, se é que pode-se dizer apenas, elas apenas não receberam Jesus como Cristo, o Salvador das suas vidas, como os vizinhos e os familiares de Jesus, descritos aqui em Marcos 6. Só que ao fazer isso, essas pessoas cometeram um gravíssimo pecado. Quando a gente fala em pecado, a nossa mente vem um monte de coisas, mas raramente a gente pensa que é pecado não ter fé. A Bíblia, ela afirma que tudo que não provém da fé é pecado. E esse capítulo de Marcos 6 é um sinal de alerta luminoso, sonoro, como uma sirene contra a incredulidade. Ainda que ao longo desse capítulo a gente veja algumas pessoas crendo, o que se destaca é como as pessoas rejeitaram os mensageiros de Deus. Primeiro, Jesus foi rejeitado. Depois, os discípulos foram rejeitados. E em seguida, João Batista é rejeitado. Nos versículos 1 a 6, a gente vê Jesus sendo rejeitado. Nos versículos 7 a 13, os discípulos sendo rejeitados. E nos versículos 14 a 29, João Batista sendo rejeitado. E ao fazer isso, cada pessoa retratada aqui rejeitou a Deus, ao rejeitar esses mensageiros do Senhor. Tenha sido por causa da familiaridade com o sagrado, ou por causa da impiedade escondida atrás de uma falsa religiosidade, ou então por causa dos prazeres passageiros desse mundo, cada um virou as costas para o chamado à fé, ao arrependimento e à salvação da sua vida. Esse capítulo do Evangelho de Marcos não deixa dúvidas sobre o resultado da incredulidade e faz um alerta alto e em bom som a cada um de nós nessa noite. Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Como eu lhes disse, os versículos 1 a 6 nos mostra Jesus sendo rejeitado. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, mas ele cresceu em uma cidadezinha muito pequena, humilde, de pouquíssimos moradores na Galiléia, chamada Nazaré. Mas Jesus, ele escolheu Cafarnaum, que ficava a uns 30 quilômetros de Nazaré, como a base missionária e evangelística dele. E apesar de não haver menção aqui das cidades, é certo que no versículo 1, Jesus saiu de Cafarnaum e foi para Nazaré com os seus discípulos, mas ele não foi lá para fazer uma visita. Ele foi lá em missão. Jesus era um mestre itinerante que ensinava nas sinagogas e por onde ele passava todos ficavam maravilhados porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. E em Nazaré também não foi diferente. O versículo 2 mostra que muitos dos que ouviram ficaram admirados com o ensino de Jesus. Mas vejam vocês que enquanto nas outras cidades os judeus comparavam o ensino de Jesus com o dos mestres da lei, em Nazaré
Os vizinhos que tinham convivido com Jesus, que tinham visto ele crescer ali, ficaram admirados em como alguém que eles sabiam ter um passado simples, sem instrução formal nas escolas religiosas e sem o reconhecimento oficial dos líderes religiosos, como alguém assim era capaz de se apresentar como um grande mestre. Tanto que a admiração deles aqui no versículo 2 se torna escândalo no versículo de número 3. Os vizinhos de Jesus ficaram escandalizados. E eles disseram mais ou menos assim: ele não é melhor que a gente? É apenas um carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. As irmãs dele moram aqui, entre nós. A palavra aqui traduzida como escândalo no versículo 3, também pode ser traduzida como ofensa. E aí a gente entende que os vizinhos de Jesus ficaram ofendidos com ele. Como quem fica indignado e aborrecido quando tropeça em uma pedra e cai, ou fica com o pé preso em um obstáculo no caminho e se irrita com isso. Como quem passa a desconfiar e abandona uma pessoa em quem devia confiar e obedecer. Como quem fica ofendido por ver no outro algo que desaprova e impede de reconhecer a autoridade dessa pessoa. Como quem é seduzido e cai em pecado. E então nós vemos que Jesus se tornou uma pedra no caminho dos nazarenos. Um buraco em que eles ficaram presos e também muito irritados por causa disso. Eles viraram as costas para aquele em quem deviam confiar e obedecer. Eles caíram em grave pecado quando tropeçaram nos próprios preconceitos sobre Jesus. Vejam como eles identificam a Jesus como o Filho de Maria. Isso nos chama atenção porque tal designação e identificação de Jesus só ocorre aqui. O que é muito estranho, considerando que os judeus identificavam os filhos pelo nome do pai. Por exemplo, quando Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse, siga-me, Levi se levantou e seguiu a Jesus. Jesus, em uma ocasião, curou um homem cego chamado Timeu, filho de Bartimeu. Então, os filhos eram identificados pelo nome do pai, e com Jesus também não era diferente. No Evangelho de João, nós lemos que um dos apóstolos chamados por Jesus disse a um outro, achamos aquele sobre quem Moisés e os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E até os judeus em Cafarnaum, que conheciam a Jesus, quando foram confrontados por ele, disseram, este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Mas aqui, os nazarenos identificaram a Jesus como filho de Maria. E a pergunta é, por quê? Há quem pense que isso aconteceu porque a essa altura José devia estar morto. Mas como eu acabei de mencionar para vocês, se assim fosse, nas outras ocasiões, Jesus também teria sido identificado como filho de Maria, o que não ocorreu. Então é muito possível que os nazarenos, escandalizados, ofendidos, tenham identificado a Jesus como filho de Maria por causa dos rumores a respeito do nascimento dele. A gente sabe que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, quando ela era virgem e era noiva de José. Mas pensem em como essa história, que soa esquisita para a gente hoje, também levantava dúvidas naquele tempo. E como um homem era identificado como filho de sua mãe, se o pai dele não fosse conhecido, então, provavelmente, os nazarenos estavam insultando e difamando a Jesus, alegando uma ilegitimidade dele na família de José, sugerindo que ele era um bastardo e meio-irmão por parte de mãe de Tiago, José, Judas, Simão e das suas outras irmãs. É verdade que Jesus era meio-irmão deles, mas ao dizer isso,
os nazarenos estavam insinuando que Jesus não era o Filho de Deus. E daí não é à toa que no versículo 4 nós lemos que Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Esse era um antigo provérbio semelhante àquele que a gente diz hoje quando fala que santo de casa não faz milagre. E para os nazarenos, Jesus não tinha nada de especial. E é por tudo isso que a gente lê agora nos versículos 5 e 6, que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E que ele ficou admirado com a incredulidade deles. Não que o poder de Jesus tenha diminuído pela descrença, pela incredulidade dos nazarenos, não foi isso? Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é soberano e age como e quando quer, independentemente da incredulidade de quem quer que seja. Deus é soberano e Ele age como e quando quer, independentemente da incredulidade de qualquer um. Saulo de Tarso que o diga, ele é um grande exemplo disso. Ele foi abordado quando estava a caminho de devastar mais uma igreja. Jesus lhe apareceu e Saulo de Tarso se tornou o apóstolo Paulo pela graça soberana de Deus. Na verdade, a salvação de qualquer pessoa ocorre a despeito da incredulidade dela. Qualquer um de nós aqui foi salvo pela graça a despeito da nossa incredulidade. Todos são incrédulos por natureza, tanto que são chamados na Bíblia de inimigos de Deus. Então é Deus quem age a fim de regenerar o pecador morto espiritualmente pela ação do Espírito Santo, infundir fé nessa pessoa, abrir os seus sentidos para que essa pessoa perceba a miséria em que se encontra, a fim de que essa pessoa voluntariamente e irresistivelmente se renda a Jesus, confesse seus pecados e receba a vida. Então vejam que a salvação de qualquer pessoa é uma ação conjunta e em concordância de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada pessoa que é salva pela ação conjunta e em concordância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a admiração de Jesus não tinha a ver com a ideia de que a salvação em última instância está nas mãos do ser humano. Que se o ser humano quiser continuar incrédulo, não terá a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, é verdade que sem arrependimento e sem fé ninguém será salvo, mas ninguém quer, nem tem a capacidade de se arrepender e crer, se Deus não agir. Ninguém quer, por natureza, e nem tem a capacidade de se arrepender e crer, se Deus não der a essa pessoa o dom da fé. A admiração de Jesus aqui é como a dos profetas lá no Antigo Testamento. Ilustra o quanto é impressionante e absurda a obstinação do coração do ser humano. Como o ser humano se entrega e se submete ao pecado que é o seu algoz, cruel, perverso, opressor, carrasco e assassino, e ainda assim encontra prazer no pecado. Diante do que os nazarenos sabiam sobre Jesus, a fé deveria ser a reação esperada deles. Então a maneira como eles rejeitaram a Jesus é surpreendente. Meus irmãos e minhas irmãs, ouçam. A Bíblia diz que Jesus nunca, em nenhum momento da sua vida cometeu nenhum pecado. Nunca, em nenhum momento da vida, Jesus cometeu nenhum pecado. E daí eu pergunto aos pais e mães aqui que me ouvem. Vocês acham que a pirraça dos seus bebês e crianças pequenas, ou quando vocês tiveram bebês e crianças pequenas,
Você acha que a pirraça deles é fruto da natureza humana caída em pecado? Sim, né? Então, Jesus foi um bebê e uma criança que nunca fez uma pirraça. Nunca. Há quem tem irmãos e irmãs. Eu, infelizmente, não tenho. Você acha certo que um irmão, uma irmã, use o que é seu sem pedir? Você acha certo que um irmão ou irmã coma o que você deixou na geladeira sem te dar satisfação? Você acha certo que um irmão ou irmã coloque a culpa em você pelo que você não fez? Você acha certo que um irmão ou irmã pense somente em si de uma forma egoísta? Você acha certo que um irmão ou irmã não queira dividir coisas nem ajudar você em nada, sendo um completo imprestável? Você acha certo que um irmão ou irmã mais velha, possa tudo, implique com você, mande em você e você não possa fazer nada? Alguém aqui que tem irmão ou irmã já enfrentou alguma dessas coisas na sua vida? Você já brigou com seu irmão ou com sua irmã por causa disso? Então, Jesus nunca fez nada disso com seus irmãos e irmãs. Aqueles que têm filhos adolescentes como eu pergunto. Você já se irritou por ter dado uma ordem que foi solenemente ignorada? Você já teve que repetir a mesma coisa 10 vezes e ainda se lamentar, empesar, pensando o quanto ainda vai ter que sofrer até a 53ª vez em que terá que dizer a mesmíssima coisa? Você já se sentiu como se fosse uma empregada muito mal remunerada e tratada dentro de casa? Você já teve que ir no quarto chamar para o almoço depois de ter certeza de ter falado em alto e bom som nas últimas 5 vezes? Você já disse que não vai mais admitir ver um quarto tão bagunçado que mais parece uma cidade depois de um bombardeio aéreo? Então, Jesus nunca foi um adolescente assim. Gente, pense comigo. Em um mundo com tantos pecadores ao nosso redor, não é possível que a família e os vizinhos de Jesus nunca tenham percebido que aquela criança, aquele irmão, aquele vizinho, aquele homem era muito diferente de todo mundo com quem eles tinham convivido. E daí, quem não ficaria admirado com a incredulidade deles e com a maneira que rejeitaram a Jesus? Jesus, ele não ficou admirado do jeito que a gente pensa, porque ele sabia que sofreria isso. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz a respeito do Cristo, que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Desprezado e rejeitado. Mas vejam, essa rejeição daqueles tão próximos a Jesus era um aperitivo. Era uma pequena antecipação da rejeição que ele ainda iria sofrer. Quando então o seu povo, Israel, o rejeitou publicamente e pediu que fosse libertado um assassino no lugar dele, enquanto que gritava de uma forma ensandecida, crucifica-o, crucifica-o. Não há registros de Jesus ter voltado a Nazaré depois desses eventos. E vejam que Jesus, ele fez duras advertências contra cidades que permaneceram na incredulidade mesmo tendo visto os grandes milagres que revelavam que ele era o Cristo. Jesus disse que as pessoas dessas cidades receberiam um juízo mais rigoroso do que aquelas pessoas que nunca conheceram a Deus e viveram em idolatria e imoralidade por toda a vida.
Agora percebam que os nazarenos conviveram com o santo e justo e permaneceram incrédulos. O que faz a gente pensar no quanto o costume com o sagrado e a permanência na incredulidade é um grave pecado. O costume com o sagrado e a permanência na incredulidade são gravíssimos pecados. É um grave pecado. Talvez a sua família seja crente em Jesus e você continue na incredulidade. Talvez você venha a convite há muito tempo a essa igreja e continue na incredulidade. Talvez você já tenha ouvido sobre o Evangelho tantas vezes e continue na incredulidade. Talvez você se declare crente há tanto tempo e ainda permaneça convivendo com vícios, com pecados não confessados e agindo de uma forma inaceitável para um cristão como qualquer um que vive na incredulidade. E as desculpas para essa falta de arrependimento e incredulidade são as mais diversas e admiráveis. Ah, mas as igrejas estão cheias de gente hipócrita. É mesmo? Então que tal você ser mais um entre nós? Ah, mas até agora eu nunca tive problemas com isso. É mesmo? Então imagine que hoje você estará diante de Deus e sua vida será exposta em um julgamento público. Você se sentiria à vontade com isso? Você se sentiria desculpável com isso? Você acha que escaparia do vexame, da vergonha e do juízo justo de Deus? Quantas vezes você já ouviu o convite do Evangelho? Quantas vezes você foi advertido por Deus por causa da sua conduta? E eu lhe pergunto, será que você vai sair desse culto hoje ainda incrédulo e sem demonstrar arrependimento? E eu lhe digo, por favor, não continue cavando a sua própria cova a cada dia em que você insiste nessa sua conduta. De uma forma tão determinada, tão obstinada. Vejam que diante da incredulidade dos nazarenos, no versículo 6, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Saiba que Deus não fica correndo atrás de gente que insiste em seus pecados. Deus não fica como que implorando, por favor, me aceite como seu Salvador. Por favor, não continue na sua incredulidade e falta de arrependimento. Por favor, creia em mim. Por favor, não se afaste mais de mim. Deus não faz isso. Eu até posso, melhor dizendo, eu devo me sentir incomodado, eu devo lamentar profundamente, eu devo sentir pesar por saber para onde você está caminhando e por isso é que eu devo insistir e implorar que você se detenha do seu caminho de perdição, se arrependa e creia. Mas você precisa saber de uma coisa, eu sou homem, mas Deus é Deus. Agora vejam, os nazarenos não só tomaram a Jesus como um homem qualquer, eles quiseram insultar e manchar a santidade de Jesus. Daí então, se você pensa que pode continuar na sua incredulidade e falta de arrependimento, mesmo vindo à igreja, se você pensa que pode ter uma imagem humanizada de Deus, se você pensa que pode medir a Deus com a sua própria régua, então ouça essa advertência de Deus direcionada a você, que está no Salmo 50, ouça. Mas ao pecador teimoso e desobediente, Deus diz, que direito você tem de ficar repetindo as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Se no fundo do coração você despreza minha disciplina e desobedece minha palavra. Você não quer que eu o corrija e não aceita as minhas ordens. Você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você trata as minhas palavras como lixo.
Até agora estive calado e por isso você pensou que eu era igual a você. Você pensa que eu sou como você? Você pensou que nós éramos iguais? Mas agora, chegou a hora do seu julgamento. Eu lhe mostrarei todos os seus pecados. Pensem nisso e arrependam-se todos vocês que deixaram Deus de lado. Se recusarem, eu destruirei cada um de vocês e ninguém poderá lhes dar a menor ajuda para escapar. Vocês que esqueceram de mim, pensem bem nisso. Os versículos 7 a 13. Os discípulos são rejeitados. Uma vez rejeitado em Nazaré, Jesus saiu em missão com seus discípulos, percorrendo os povoados e ensinando. A pregação era a prioridade da missão, enquanto que os sinais confirmavam a autoridade dada por Jesus aos seus discípulos. Diz o texto que ele enviou os 12, de 2 em 2, para que um pudesse apoiar ao outro nos desafios da missão. E Jesus também fez isso para atender à lei religiosa judaica, que exigia o testemunho de pelo menos 2 pessoas para o estabelecimento da verdade. Jesus também orientou que eles não levassem nada além do básico para a caminhada, para que esses missionários aprendessem a depender da provisão diária de Deus. Jesus também orientou que eles respeitassem a cultura hospitaleira daqueles povos naquele tempo. Por isso, ele disse que os discípulos não tinham de escolher onde ficar hospedados. Porque do contrário, por um lado, eles iam ofender a quem abriu as portas da casa para eles, e por outro, eles iam ficar suscetíveis a cair na tentação de escolher uma casa mais abastada, ofendendo aquela casa mais humilde que os recebeu. Daí então, na busca aqui na Nova Vida de Olaria por nós sermos uma igreja missional, a gente aprende com Jesus que nossa missão é a pregação do Evangelho e os sinais hão de seguir aqueles que creem. A gente aprende também que ostentação e missão são coisas incompatíveis. Ainda mais hoje em dia, quando o consumismo é um ídolo escravizador da nossa sociedade. A gente aprende que a missão é de Deus e não nossa. Por isso nós precisamos depender da provisão diária de Deus para as nossas vidas e Ele sabe muito bem o que faz. E por fim, nós precisamos nos adaptar e evitar ofensas desnecessárias à cultura do povo a quem nós somos enviados. Mas eu gostaria de destacar aquilo que Jesus orienta os 12, sobre a rejeição que eles sofreriam e que está aí no versículo de número 11. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Esse era um ato simbólico de protesto e repúdio pela rejeição do Evangelho. Era um ato para identificar que a responsabilidade pelas consequências estavam totalmente sobre os ombros daqueles que tinham rejeitado a Jesus. E também servia para advertir aos que tinham rejeitado que dali em diante eles seriam tratados como se fossem gentios. Vejam que sacudir o pó era a prática dos judeus como expressão de desdém quando eles voltavam de terras gentias. Alguns judeus mais zelosos sacudiam o pó dos pés antes de entrar em Jerusalém ou antes de entrar no templo para se purificar do solo impuro também pisado pelos não-judeus, os chamados gentios. Então, ao fazer isso, os discípulos estavam dizendo que aquele povoado judeu passaria a ser considerado um local tão condenável quanto uma terra pagã que nunca tivesse conhecido a Deus. Vejam que, em certa ocasião, Paulo e Barnabé, a dupla enviada, eles disseram aos judeus que os estavam insultando: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que vocês a rejeitaram,
e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Em outra ocasião, Paulo, com seus companheiros de missão, ele sacudiu a roupa e disse aos judeus que fizeram oposição à pregação de que Jesus era o Cristo. Ele disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Essa era a atitude dos apóstolos diante dos judeus que rejeitavam a pregação do Evangelho, a convocação ao arrependimento e a fé no Cristo da aliança de Deus com o seu povo. Eles estavam abraçando uma religião legalista e falida e virando as costas para o Messias, o libertador, o redentor das suas vidas. Mas no fim, toda essa rejeição, ela aponta para a grande rejeição do povo judeu a Jesus. Paulo diz que os judeus foram cortados da árvore que simbolizava o povo de Deus devido à incredulidade deles. Enquanto que os gentios foram enxertados nessa árvore e lá permanecem pela fé em Cristo. E a conclusão de Paulo sobre esse tema é direcionado justamente aos gentios. E ele diz: não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Bom, daí então Marcos caminha para a rejeição de João Batista. Versículos 14 a 29. Herodes ouviu falar sobre as coisas que Jesus dizia e fazia, e então ele ficou preocupado e chegou a imaginar, supersticioso como ele era, que João Batista, a quem ele tinha mandado cortar a cabeça, tivesse ressuscitado dos mortos. Os detalhes dessa história estão aí nos versículos 17 a 29, e eu convido você a ler comigo esse trecho, começando pelos versículos 17 a 20. Veja aí. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Meus irmãos e minhas irmãs, Herodes foi um homem como todos nós. Aquelas sobre quem a Bíblia diz que no fundo dos seus corações sabem fazer a diferença entre o certo e o errado. As leis de Deus estão escritas dentro deles. A própria consciência os acusa ou por vezes os desculpa. E Deus os castigará por pecarem. Eles sabem o que é certo, sabem o que Deus requer, sabem o que devem fazer, porém não o fazem. Mas justificados serão os que obedecem e fazem aquilo o que Deus requer. João repreendeu a Herodes várias vezes. Herodes sabia o que tinha de fazer, mas ele não dava um passo prático e efetivo de arrependimento e fé. Ele se via confrontado pela consciência dos seus pecados com a pregação de João, mas não se arrependia e nem confiava em Deus. Mesmo depois da morte de João, a consciência de Herodes gritava dentro dele.
E talvez nessa noite você seja como Herodes. Quem sabe Herodes é o seu reflexo diante do que Deus requer de você no Evangelho e na sua palavra. E aí eu lhe digo, meu irmão, minha irmã, ouça a palavra do Senhor. Não vire o seu rosto para o lado. Não volte a sua face para o outro lado. Não dê meia volta se distanciando ainda mais de Deus. Não feche os seus olhos, nem se negue a percorrer o caminho pelo qual você sabe que deve andar, porque Deus já lhe disse por onde você deve caminhar. A palavra de Deus já lhe disse o que você deve fazer. Não tape os seus ouvidos com as mãos, nem se recuse a atender à voz do Espírito Santo, ainda que seja uma voz de advertência a você. Não seja incrédulo, mas crente. E você, meu amigo, minha amiga, que já ouviu o convite do Evangelho, talvez você seja como aquela pessoa à beira de um penhasco, em uma terra desértica, sem água e sem comida. Daí você olha para o outro lado do abismo e vê uma mata verde, com água fresca e árvores frutíferas, mas é impossível a você chegar lá. Até que um dia você levanta o rosto e vê que alguém construiu uma ponte para a sua travessia. Essa ponte é a cruz de Cristo, que leva você da morte para a vida. E daí eu lhe pergunto, o que falta para você atravessar essa ponte? Por que você não corre por ela? O que o prende? O que você teme? Não fique aí parado, arrependa-se e creia. E que todos nós nessa noite venhamos a dar ouvidos ao que a Bíblia nos adverte a todos. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Acompanhe comigo aí os versículos 21 a 29. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se e em apresentar-se ao rei com o pedido. Desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. Meus irmãos e minhas irmãs, por mais trágica que tenha sido a morte de João Batista, ainda assim foi uma morte honrada. E eu digo isso porque ter a cabeça cortada por uma espada era um método de execução destinado a cidadãos romanos e a indivíduos de alta posição social. As pessoas das classes baixas e os escravos eram crucificados. Os discípulos de João também deram ao mestre deles um sepultamento digno, mesmo correndo riscos sobre isso. Eu digo isso porque quem buscava o corpo de uma pessoa executada corria o risco de ser associado ao crime que condenou essa pessoa, especialmente se o reclamante do corpo não fosse um parente do morto. Vejam que Jesus disse que nenhum outro homem na história foi maior do que João Batista. João foi inocente da sua morte, mas ele era um pecador como qualquer outro homem. João foi um profeta,
mas ele não era o Cristo. João nunca realizou nenhum milagre, mas muitos foram reconciliados com Deus pela pregação dele. Mas por mais que João tenha sido inocente, a morte dele é incapaz de redimir a qualquer um, nem a ele mesmo. João carecia de um Salvador, assim como eu, assim como você. E vejam, esse Salvador, Jesus, foi desprezado e rejeitado pelos homens, ainda que ele tenha ido por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Jesus teve a morte mais indigna. Ele foi crucificado, mesmo sendo o único sem pecado em toda a humanidade. Os seus discípulos o abandonaram na pior hora da sua vida e mais ainda na sua morte. Mesmo ele tendo amado seus discípulos durante todo o seu ministério na terra e os amado até o fim. Mas Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. É a esse a quem nós devemos nos render em arrependimento e fé, e a quem nós devemos proclamar, custe o que nos custar. Isso porque não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Não seja incrédulo, seja crente. Vejam vocês, Marcos nos diz que Jesus ficou admirado com a incredulidade dos nazarenos. Em apenas 2 ocasiões, Jesus se mostrou admirado. Uma delas foi diante da fé de um homem. Confiança desse homem nele, Jesus. A outra ocasião foi justamente aqui, com a incredulidade dos nazarenos. Vejam vocês que no capítulo anterior a esse que nós lemos, aliás, até a partir do finalzinho do capítulo 4, pessoas enfrentaram situações impossíveis de serem vencidas por elas. Primeiro, no Mar da Galileia, um furacão. E Jesus pergunta, ainda vocês não têm fé? Depois, um homem que tinha a sua filha à beira da morte. E Jesus ressuscita essa criança. Mas antes disso, no caminho, uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, apartada da sociedade, apartada da comunhão de Deus, toca no manto dele e é curada imediatamente. Jesus lhe diz, vá, a sua fé a curou, a sua fé a salvou. E quando esse pai dessa criança recebe a notícia que a menina tinha morrido, Jesus disse, não tema, tenha fé, creia. E ele então ressuscita aquela criança. Meus irmãos e minhas irmãs, se a fé move montanhas, a incredulidade não move sequer um grão de areia. Para quem é incrédulo, um grão de areia é um obstáculo gigantesco e intransponível. Nessa noite, olhe para a sua vida e pense, será que eu realmente creio naquele Jesus que eu digo que Ele é e aquilo que Ele fez? Ah, se nós formos incrédulos,
Ah, se nós formos incrédulos, nada nós venceremos. Mas a fé em Jesus, a confiança que Ele pode fazer o impossível, é o que nos sustentará na caminhada. Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente.